Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Bárbara Silva, eu sou estudante Uninter do curso de Pedagogia. Esse curso de extensão faz parte do meu estágio de Educação Infantil e eu tô aqui para ministrar ele para vocês, para que a gente possa ter um pouco mais de entendimento sobre esse tema. O tema desse curso é higiene na educação infantil e qual é a importância dela para as crianças que estão ali crescendo e aprendendo a como viver de uma forma saudável. E a gente sabe que nem sempre esse é o foco dos professores e da escola, mas isso faz parte e a gente precisa ensinar eles, porque nem todos vêm, né, com essa noção básica de casa. Muitas crianças acabam sendo negligenciadas, ou a família às vezes não tem uma boa higiene, e as crianças, né, elas aprendem em casa, né? Elas levam para a escola aquilo que elas aprendem em casa. Então, esse é um assunto bastante importante, porque quando a criança aprende desde pequena, ela vai levar aquilo para a vida dela, vai fazer aquilo tornar um hábito, né? Isso que a gente está buscando incentivar eles a ter um hábito saudável de higiene, para que eles possam ter uma saúde também saudável, porque um e o outro estão interligados. Então, isso é muito importante, tanto para a formação deles dentro da escola como alunos, quanto da formação deles na vida, né? Isso é uma coisa que eles vão levar para a vida. Bom, esse é o primeiro vídeo do nosso curso de extensão e eu vou estar explicando para vocês um pouco do que vai estar acontecendo, né, mais para frente nesse curso, de como a gente vai estar lidando com esse assunto, um pouco do que a gente vai estar conversando sobre. Nós vamos ter a participação de um psicólogo que vai falar um pouco de como eles usam a higiene infantil dentro do ramo deles, né? Eu achei bem interessante essa proposta, porque tá ligado com o que a gente vê dentro de sala de aula, das creches e tudo mais, mas é um pouco da área de atuação deles mesmo. Ele vai estar contando um pouquinho desse assunto, falando um pouco mais sobre como eles usam isso dentro de clínica, e como eles trabalham com os alunos que precisam estar sendo trabalhados dentro dessa área. A gente vai falar um pouquinho também sobre a história do corpo ao longo dos tempos, sobre higiene ambiental e como isso é importante tanto dentro de sala de aula, que os alunos estão ali mais ligados com os colegas, são bastante criança, né? É bastante criança, e como uma criança tendo essa consciência, né, já faz diferença. Imagina uma sala de aula toda, né, tendo um pouco dessa consciência vai fazer diferença. Um pouco das maneiras de como se trabalhar isso dentro da sala com esses alunos. E a gente vai falar também de higiene bucal, que é muito importante, principalmente para eles que estão fazendo a troca dos dentes, né? Acho que muitos pensam que o dente de leite não faz tanta diferença assim, se a criança tá com cárie, se não tá, mas faz muita diferença, né, na formação óssea e nos próximos dentes que virão. E a gente vai falar também um pouquinho de brincadeiras que podem ser feitas, de jogos, a gente vai falar de livros que podem ser usados, né, nessa temática para trabalhar com as crianças a higiene de forma geral, que vai ficar um pouco mais divertido, né? A gente sabe que as crianças se entrosam mais quando tem essa ludicidade. Bom, então é esse um pouquinho do que a gente vai trabalhar dentro desse curso de extensão.
Eu espero que vocês gostem. Estou muito animada para fazer isso. E vamos lá, eu acho que vai dar tudo certo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para o nosso 7º vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre higiene bucal. Bom, a higiene bucal ela é muito importante nessa fase inicial da criança. Por quê? Porque é bem nessa fase inicial que ela vai aprender a como lidar com os dentes dela. Na maioria das vezes, as crianças. Gostei. Na maioria das vezes, as crianças não gostam de escovar o dente, é uma coisa que super acontece. A gente sabe o quanto é difícil, né? Introduzir esse hábito dentro do dia a dia das crianças. Então, esse é o principal motivo da gente ter que introduzir o hábito de escovação dentro da rotina da criança, para que ela não tenha cáries. Pode parecer que não, mas faz toda a diferença. Quando a criança ela cria esse hábito de fazer a escovação todos os dias, né, 2 vezes no dia pelo menos, seria bom, né, 3 vezes ao dia, ela vai criando essa rotina e mais vezes ela vai fazendo com o passar dos anos, né? Seja na adolescência dela e principalmente na fase adulta. O dente de leite ele até cai, né? E aí você perde e relativamente não faz tanta diferença. Mas quando você tem o seu dente fixo, ele não vai cair mais. Então aquela cárie ela vai ter que ser tratada de uma forma mais diferente. Então você vai entrar com tratamentos, né, de restauração, de canal. E então, quando a gente consegue inserir isso dentro da rotina da criança, para que ela tenha esse hábito de escovação, de limpeza bucal mesmo, né, de uma higiene bucal, não só da escovação, ela vai entender e mais pra frente, né, dali a alguns anos, ela não vai ter tanta preguiça, né, não vai deixar de lado essa parte tão essencial, que é a higiene bucal. Segundo a OMS, a cárie é a segunda doença mais comum no mundo, perdendo apenas pro resfriado. É uma coisa bastante significativa, né? Então, é uma coisa tão comum que às vezes as pessoas não falam tanto sobre isso, né? Deixam de lado um pouco ao pensar que a criança vai perder o dente de leite, não vai fazer tanta diferença para ela, mas no final vai. No final vai sim, não só no âmbito da higiene bucal, mas de se criar essa rotina, de se criar essa rotina mesmo, né? Que a criança vá fazendo todos os dias e vá exercitando esse hábito. Então vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar isso dentro de sala de aula ou com os nossos filhos em casa, né? Como a gente trabalha a escovação dentro de sala de aula ou dentro de casa. A gente tem que inserir e ensinar as crianças a fazer essa escovação pelo menos 2 vezes ao dia. O essencial é que seja 3 vezes ao dia. De manhã, né, depois do café da manhã, do almoço, antes, né, ali de ir para a escola, as crianças vão para a escola no período da tarde, mas depois do almoço ali, depois da refeição almoço. À tarde, geralmente as crianças estão na escola, então fazem a escovação depois da merenda. E, se possível, fazer essa escovação antes de dormir. No mínimo 3 vezes ao dia é o essencial, já tá legal. Se conseguir fazer 4, ótimo, porque é uma limpeza, então essa limpeza não vai fazer mal à criança e vai, né, ajudar ela a tornar esse hábito frequente. Sobre a escova, a gente tem vários tipos de escovas no mercado, então
procura mais especificada, né? Especificada ali para sua criança, para a idade dela. De preferência com cerdas de nylon mesmo, essas de silicone. É melhor deixar só para criança bem pequenininha mesmo. Mas se possível, já colocar a escova de nylon para ser usada. Elas têm várias diferenças, né? Tem umas que são mais duras, outras que são mais moles, certas mais finas, certas mais grossas. Então, dentro da idade da criança, tem ali especificado qual pode ser usado. Pasta. A pasta tem que ter flúor. Existe muita contradição dentro desse meio, com flúor ou sem flúor, mas o flúor ele não vai fazer mal para a criança, a menos que ele seja inserido de forma incorreta, né? Muita pasta e que a criança coma muita pasta, né? Fique ali brincando. A gente sabe que isso acontece, né? Na fila de escovação. As crianças, né, pegam a pasta do coleguinha, daí tem as pastas saborizadas, e aí come a pasta. Isso acontece. Mas a gente tem que, né, explicar para a criança que a pasta é somente para escovação mesmo. Não tem que ficar comendo e ingerindo pasta, a menos que seja durante a escovação. Como que a gente coloca a pasta, a quantidade de pasta? Ela não precisa ser muito, principalmente se ela tiver a quantidade de flúor necessário. Você pode colocar um pinguinho do tamanho de um grãozinho de feijão, mais ou menos, e isso tá ótimo. Se a criança for menor, ali, 2 anos, um trisquinho do tamanho de um grãozinho de arroz. Já tá bom, isso vai dar para fazer toda a espuma necessária, porque a gente sabe que a criança, ela entende que a espuma é a que limpa, né? Então, esse trisquinho já dá para fazer uma espuma considerável, que a criança veja ali que está sendo feito a limpeza e ela vai ter a quantidade de flúor necessário para remover essas bactérias. Para as crianças maiores pode ser um grãozinho de feijão, tamanho de um grãozinho de feijão, e para os adultos um grãozinho de ervilha. Isso é o que basta. Não precisa mais do que isso, não precisa fazer 3, 4, 5, 6 escovações colocando pasta, né? Que eu falo escovações seguidas, né? Escova o dente, aí molha a escova, bota mais pasta, escova de novo, molha a escova, bota mais pasta. Não precisa ter essa necessidade, não tem necessidade nenhuma de fazer várias escovações dentro de uma escovação só. Uma escovação já é o que basta, contanto que ela tenha tudo ali que seja necessário, né? A pasta com flúor, uma escova mais adequada, então isso aí já tá bacana. Inserir também, vale a pena inserir, fio dental dentro da higiene bucal da criança, para que ela já, né, vá tomando esse costume. O fio dental, ele tem de várias formas, tem saborizado também, tem com menta, com morango, tem de várias coisas, e tem os coloridos também, que é o que chama mais a atenção da criança. Então você pode estar inserindo isso dentro da higiene bucal dela também. Ensinar a passar o fio dental é uma coisa um pouco mais complicada, né? Cabe ali a um dentista especificado para crianças, tá ensinando seu filho como que faz esse ato, né, de passar o fio dental, mas você também pode estar ali ensinando a criança, né, a colocar o fio dental, puxar para frente e para trás, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Acaba sendo uma coisa bem divertida porque a criança vê aquilo como um ato de adulto. Então ela vai estar se sentindo, né, um pouco mais adulta e vai estar fazendo de uma forma, eu sou adulto, então eu posso fazer. Então é bem bacana também colocar esse ato dentro da higiene bucal da criança. Uma outra coisa que a gente pode estar usando também são, como chama? Enxaguantes bucais. A gente também pode estar colocando os enxaguantes bucais, né, para a criança fazer a limpeza final. Tem de várias formas também, tem com gosto de morango, com gostinho de menta. A maioria deles, né, são coloridos, então torna essa forma mais lúdica.
fazer o bochecho desse enxaguante bucal ajuda a zerar todo tipo de bactéria que tem dentro da boca da criança. Já que a gente sabe que a criança adora doce, adora comer coisa com açúcar, então é uma coisa bem bacana também para ser colocado na higienização bucal da criança, que vai ajudar ela a prevenir as cáries e vai colocar esse hábito, né, de higienização bucal na vida da criança. Uma outra coisa que a gente pode estar fazendo também é tornar essa hora mais divertida, né? Comprar escovas de dente coloridas, ou hoje em dia tem bastante escovas de dente de personagens. Às vezes tem conjuntos, né, de escova de dente e pasta que são de personagens divertidos. Então tem para os meninos ali tem Batman, Homem-Aranha. Só consegui pensar Batman e Homem-Aranha. Mas com certeza tem mais. Superman, esses desenhos animados, né, masculinos, voltados mais para o mundo masculino. Tem várias. Para as meninas tem de princesa, de moranguinho, tem pasta de dente de princesa, de moranguinho. Então, essa é uma maneira mais legal e fica mais lúdica da criança tá inserindo esse hábito dentro da vida dela. Você pode também comprar aquelas escovas que fica pendurado na parede, né? Porque aí colocar ela num lugar onde a criança tenha fácil acesso. Porque aí ela mesma, né, a hora que estiver ali no banheiro, vai ver a escova e a pasta de dente ali penduradinha e, né, você já consegue dar uma estimulada nesse momento tão importante da vida dela, que é a higiene, principalmente a higiene bucal. Falando um pouquinho de cárie, a gente tem algumas maneiras de detectar a cárie ainda em estágios principais, e aí a gente consegue trabalhar ela de uma forma melhor dentro os dentistas conseguem trabalhar, né? Ela dentro de uma forma bem melhor, sem precisar fazer canal ou sem precisar maneiras mais bruscas, né? A cárie, ela se apresenta dentro do dente de leite, no início, em uma manchinha branca. A gente tem que lembrar que a cárie, ela é um buraco, ela é assim, mas ela tem a forma inicial dela. A forma inicial da cárie é uma manchinha branca no dente, por esse excesso de doce, né, de açúcar, de massa que vira doce. Então, esse açúcar, ele vai criando uma crostinha em cima do dente e ele vai corroendo o dente. Ele vira um ácido, digamos assim, e ele vai corroendo o dente. Nessa primeira fase, ela tá apenas como uma mancha branca e a gente consegue visualizar. Ela é uma tonalidade diferente da cor do dente, então a gente consegue visualizar essa formação inicial da cárie bem rápido, assim. Se você tiver, né, bastante contato ali com seus filhos, ou com seus alunos, que você possa informar os pais, né, você consegue identificar bem facilmente. Depois a cárie ela vai para uma segunda fase, né, que ela vai escurecendo e depois, por último, ela vai emburacando, né? Ela vai formando um buraco e vai corroendo todo o dente, vai fazendo todo um buraco. Quanto mais cedo a gente conseguir visualizar essa mancha branca e tá levando e aconselhando a ser levado para um dentista especializado, ele consegue trabalhar de uma forma mais fácil e combater ali logo no início essa formação dessa cárie, para que não haja necessidade de tratamentos mais bruscos, né? História de um menino que não gostava de escovar os dentes. Era uma vez um menino que se chamava Dentinho, esperto e comilão, que gostava muito de doce, salada e macarrão. Era esperto e brincalhão. Algo estranho aconteceu. Era um dia de festa. Dentinho era o aniversariante. A mamãe dele caprichou para que o seu dia fosse perfeito.
fez um monte de guloseimas, bolo, docinhos, pamonha, paçoca. Só que Dentinho, na cozinha, sempre ia. Pegava um doce e mais outro, comia tudo e corria. Fez isso outras vezes mais. Fez isso sem se importar com a bronca que levaria dos seus pais. A mamãe do Dentinho sempre falava da cozinha. Já que está comendo os doces, vá logo escovar seus dentes, menino. E o menino dizia: meus dentinhos são branquinhos, não preciso escovar. Como doces toda hora e depois eu vou brincar. A noitinha foi chegando e com ela os convidados traziam presentes e sorrisos, muito arrumados, cabelos penteados e perfumados. O primeiro que chegou foi seu amigo João, que lhe trouxe um enorme avião. Logo então, sua amiga Maria, que te deu um forte abraço e uma nave espacial. Estava muito animada a festa do Dentinho, mas de repente, no meio daquela gente, ouviu-se um grito estridente vindo do menino Dentinho, berrando com uma dor de dente enorme que só ia aumentando. E ele, horrorizado, chamava sua mamãe chorando. A dor começou fazendo tan, 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 como quem não quer nada foi virando tem, tem, tem. Quando não se esperava, virou tim, tim, tim. Eita dor danada, que nunca tinha fim. E por esse triste motivo, a festa teve que acabar. Pelo tanto que o dente doía, não dava para continuar. Nem o parabéns foi cantado, nem o bolo cortado. Foi todo mundo embora com jeito desapontado. Isso tudo aconteceu por conta de teimosia, por não querer cuidar dos dentes, como a mamãe sempre dizia. Depois que passou o susto, ficou aquela lição. Sempre que comer, deve escovar os dentes com muita atenção. Ainda doía, uma história de Ana Terra. Um jacaré parado, com cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, ui, será que vou aguentar? Dois coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente. Dor de dente? Disse o segundo. Eu sei como resolver. Pegue esta cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura e o dente ainda doía. 3 mais entraram na conversa, a coruja e filhotes. Pegue este graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto e o dente ainda doía. 4 tatus chegaram sem fazer barulho. Morda este pedregulho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doía. 5 patinhos saíram da água para ver. Só com um carinho, seu dente vai parar de doer. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doía. 6 ratinhos também quiseram dar a sua solução. Cubra seu dente com este pedaço de sabão. Mas nada resolvia.
O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão. E o dente ainda doía. 7 topeiras surgiram de um buraco ali bem pertinho. Que nada! Mastica essa raiz forte, que ficará bom rapidinho. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte. E o dente ainda doía. 8 sapos coacharam da lagoa. Essa é boa! Que ideia descabida! Melhor que tudo isso é uma mosca lambida. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca. E o dente ainda doía. 9 esquilos de uma mesma família. Mãe, pai, filho, filha, avô, avó, tio dentuço, tia dentada e uma prima mal-humorada. Soltaram as vozes. Coloque na boca este punhado de nozes. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com um graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca. E o dente ainda doía. 10 passarinhos vieram tentar resolver o problema. Coloque no seu focinho esta pena. Mas nada resolvia. O jacaré roía a cenoura, cutucava com graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca, botava a pena bem na frente do nariz. E o dente ainda doía. De repente, sem dar tempo de mais alguém chegar, Tchim! Funcionou, a pena me deixou bonzinho. Já posso até matar a fome fazendo um lanchinho. E a bicharada toda deu no pé. Ninguém quis ficar para ser almoço de jacaré. Sway.